Okay, Benjamin, I'm gonna ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to, this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. And I love myself. Any tips before I go in? She hates when people don't blink, it weirds her out. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. So you're Jules' new driver? Actually, I'm her intern. That's hysterical. My intern sure keeps busy. Mr. Congeniality. Everybody loves him. You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking you. I'm Fiona, the house masseuse. Ben. How's that been? Well, so that's that old boy. You're not as old as I thought you were. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I mean, give me CEO lessons. I never had anything like this in my life. This big, beautiful, exciting thing that you created. Remember who did that? Good time. It's moments like this when you need someone you know you can count on. Because you're my... Intern. I was gonna say intern/best friend. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to... Oh, boy. Olá, galera. Pelo que a gente viu nesse trailer inicial de um filme, esse filme é O Senhor Estagiário, de 2015, certo? Então, a partir desse trailer já dá pra gente ter uma ideia do que nós vamos conversar na aula de atualidades de hoje, né? O tema é exatamente esse aí, ó. A questão dos idosos no Brasil contemporâneo, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa questão das pessoas de terceira idade, né, dos idosos, da velhice no Brasil nos dias de hoje, no século XXI, no Brasil contemporâneo. Tá? Essa é uma notícia de maio, dia 6 de maio desse ano, ou seja, mais ou menos um mês atrás, e ele fala exatamente sobre a pesquisa do IBGE. Tá? O título dessa reportagem, que saiu no G1, em 2019, o país tinha 6 milhões de idosos a mais que crianças com até 9 anos, diz o IBGE. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele que faz esse levantamento da população, né? E desde 2014, que nessas pesquisas anuais, ele constatou que o número de idosos ultrapassou de crianças com até 9 anos no país, certo? Então, se isso daqui fosse um texto motivador na prova de redação, a gente já leria esse texto e já tiraria vários elementos para fazer de base, né, para a nossa argumentação na redação. Vamos ler a reportagem direitinho. Desde 2014, o número de idosos ultrapassou de crianças com até 9 anos no país. Região Norte é a que tem a população mais jovem no país. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira, dia 6, né, 6 de maio, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que se mantém no país a tendência de envelhecimento da população. Olha aí, no país a tendência de envelhecimento da população. Ou seja, desde 2014 ele está vendo que há uma tendência da população envelhecer. Desde 2014 que esse número de idosos vem aumentando e vem ultrapassando o número de crianças com até 9 anos. Continuando. Em 2019, o número de pessoas com mais de 60 anos no país era superior em 6 milhões ao de crianças com até 9 anos de idade. De acordo com a pesquisa, enquanto as crianças com idade entre 0 e 9 anos somavam 26,9 milhões, 27 milhões, chegava a 32,9 milhões o número de idosos, 33 milhões. Então, crianças até 9 anos chegava perto de 27 milhões, e o número de idosos chegava perto de 33 milhões. 33 menos 27 dá exatamente esses 6 milhões de idosos no Brasil, né? A mais do que crianças de 9 anos. Então aqui nós já temos vários elementos para a gente ter como base, né, a nossa argumentação na nossa redação. Lembrando que na redação, se isso aqui fosse mesmo um texto motivador, eu não poderia colocar, quer dizer, poderia, mas não deveria colocar. De acordo com a pesquisa do IBGE, enquanto as crianças com idade entre 0 e 9 anos somavam 26,9 milhões,
tá? Não copie os textos motivadores. Você tem que ler o texto motivador e extrair alguma coisa. Você vai ter que interpretar esse texto, tá certo? Caso você copie, essas linhas não vão ser contadas na sua redação final, tá ok? Então não cometam esse erro de transcrever o que está aqui na nossa redação, tá? Você vai ter que interpretar o que tem no texto. Continuando aqui. Aqui é a analista da pesquisa que falou. A gente percebe que, independente da região do país, há uma tendência de crescimento ano a ano da população mais velha. Ou seja, não importa a região, seja no norte, nordeste, no sul, todas as regiões do país têm essa tendência de crescimento, né? Ano a ano a população vai ficando mais velha. Em 2019, os idosos representavam 15,7% da população e as crianças até 9 anos de idade 12,8%. Olha a diferença de 15,7 para 12,8, mais ou menos uns 3 pontos percentuais aí. Em 2012, quando tem início a série histórica de pesquisa, ou seja, essa pesquisa começou em 2012. Ah, professor, não foi em 2014? Não, em 2014 que eles começaram a ver esse elevado número de idosos, tá? Mas essa pesquisa começou em 2012. Em 2012, os idosos eram 12,8% da população e o de crianças até 9 anos 14,1% do total. Ou seja, o número de crianças ainda era maior. A partir de 2014, que essa população vai ficando mais velha, de acordo com as pesquisas, né, que a gente vai começar a notar esse crescimento da população mais velha. Tá? 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos em 2060. Segundo o IBGE, se seguir esse levantamento, se seguir essa pesquisa, 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos em 2060. Então, por isso que é interessante a gente falar da questão do idoso no Brasil. Se a nossa população está ficando mais velha, vão ter alguns desafios que nós vamos ter que enfrentar, certo? Além disso, mostra um gráfico também nessa pesquisa, fonte IBGE, que é exatamente de 2019. Aqui é a distribuição do número de brasileiros por faixa etária. Ora, textos motivadores do Enem nem sempre são textos mesmo, né? Pode vir uma charge, pode vir uma tirinha, pode vir uma propaganda, uma imagem, né? Pode vir gráficos, tabelas. Isso vai depender da proposta de redação. Então, se isso daqui fosse um texto motivador, isso daqui é um gráfico, poderia cair perfeitamente como um texto motivador. E o que a gente percebe nesse gráfico? Aí vem a parte de análise de gráfico. O que a gente percebe aí? Qual é a coluna, né, que está maior? Essa daqui, ó, 32.861, a de 60 anos ou mais. E qual é a segunda maior? De 0 a 9 anos. Então, o que a gente pode tirar daí? Exatamente comprovando aquilo que foi dito no texto anterior, que a população em 2019... Ó, ela é bem mais velha, nós temos uma concentração maior de pessoas com 60 anos ou mais, bem maior do que as crianças até 9 anos. Certo? Então isso comprova que a nossa população, né, está envelhecendo. Uma outra imagem que pode aparecer nesse tema de idosos é a pirâmide etária no Brasil. Né? E aí a nossa pirâmide etária... Aqui mais claro, nós temos os dados de 2012, que foi quando começou a pesquisa, né? Você lembra que a gente leu no texto? E em 2019, esse daqui mais escuro, né? Que é o atual, né? A pesquisa atual. Né? Também fonte do IBGE, certo? Então, o que a gente pode ver aqui? Onde é que estão as crianças até 9 anos? Bem aqui, ó. Então, aqui é 2012, aqui é 2019. Percebe que aqui está maior? Ó, 2012 chega até aqui, mais perto do 4. E 2019 chega bem aqui, ó, bem antes do 4. Tá? Aqui também, ó, as crianças de 5 a 9 anos. Então a gente também tem que saber interpretar essa pirâmide etária. Então as crianças de 5 a 9 anos em 2012 era maior do que de 2019. Ó. 2012, 2019. Tá? A gente percebe isso daqui. E cadê as pessoas com mais de 60 anos? Começa bem aqui, ó. 60, 64, 65, 69. Então, olha aqui como é que como estava em 2012. E olha como foi para 2019. Ó aqui a diferença.
Olha que 2012 para 2019, 2012 para 2019. A gente percebe exatamente que houve esse crescimento. Então, mais uma vez, segundo a pirâmide etária, né, a gente pode até colocar no texto, comprova-se o crescimento, né, da nossa população mais idosa no Brasil. Então, já que nós estamos envelhecendo, a nossa população está se tornando mais velha, nós temos que fazer algumas perguntas, tá? Alguns questionamentos que nós temos que fazer. Por que nós estamos vivendo mais? 2012 era menor do que 2019, quando começou essa pesquisa. A gente pode levar uma série de fatores, né? Nós temos, primeiramente, uma queda na taxa de fecundidade, né? Estão nascendo menos crianças. E professor, basta você ver. Pegue coisas do seu dia a dia. Por exemplo, sua mãe tem quantos filhos? A sua avó teve quantos filhos? Sua bisavó, você sabe quantos filhos tem? Então, antigamente, era normal as mulheres terem mais do que 3 crianças na família. Hoje em dia, é muito comum a gente ver uma família, né, com 2 crianças, com uma criança, filho único, por exemplo. Então, houve uma queda na taxa de fecundidade. Paralelamente a isso, né, taxa de fecundidade menor, nós também tivemos um aumento na expectativa de vida. E por que nós tivemos esse aumento? Por vários fatores da nossa sociedade, né? Uma melhora nas condições de vida, uma melhora na urbanização, uma melhora no saneamento básico, né? Nós tivemos um avanço na medicina, as pessoas tiveram mais acesso à saúde, né? Desde a época do seu avô, dos seus avós, hoje em dia, nós tivemos várias mudanças, né? Sempre tentando melhorar essa qualidade de vida. Melhorando a nossa qualidade de vida, aumenta a nossa expectativa de vida. Então, são alguns pontos que a gente pode levantar por que a gente está vivendo mais. Só que, como nós estamos vivendo mais, aí vem 2 perguntas muito importantes para esse tema. Primeira, a população brasileira está preparada para o envelhecimento? Né? Você acha que nós temos condições em vários setores para atender essa população idosa? Você acha que a nossa saúde, ela consegue atender satisfatoriamente a nossa população idosa? Será que já que no vídeo passado a gente falou sobre mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana, deslocamento das pessoas e de bens dentro da cidade. Será que a mobilidade urbana ela atende à necessidade dos idosos? Será que os idosos conseguem caminhar, por exemplo, pelas calçadas? Como é que estão as calçadas aí da sua cidade? Então, será que a mobilidade urbana está preparada para atender essas pessoas idosas? Será que o mercado de trabalho está preparado para atender essas pessoas idosas? Né? Tem pessoas com mais de 60 anos que não conseguem se aposentar porque ela necessita de trabalhar. Será que tem mercado de trabalho para essas pessoas idosas? Será que nós temos políticas públicas voltadas para essas pessoas idosas? Questão de educação, questão de lazer e várias outras políticas públicas. Então fica aí um questionamento. A gente anota lá no cantinho da redação, né, a gente faz essa pergunta. Será que a população brasileira está preparada para o envelhecimento? A gente fala, a saúde, a mobilidade urbana, mercado de trabalho, e aí vai. Tá? E uma outra questão que nós temos que colocar também é, será que o Brasil está preparado para conviver com os idosos? Professor, não é a mesma coisa não? Não. Como é que a sociedade trata o idoso? Será que a nossa sociedade reconhece? Será que a nossa sociedade valoriza os idosos? Geralmente a gente vê, você está pensando como um velho. E está muito velho, está agindo como velho, está parecendo um velho. Né? Então, geralmente, a gente associa o velho a alguma coisa ruim, a alguma coisa pejorativa, a alguma coisa ofensiva. Né? Isso reflete uma atitude social, uma atitude da sociedade. Né? Então, será que a gente reconhece os idosos? Será que a gente valoriza os idosos? Será que nós temos casos de violência contra idosos? Você já ouviu algum caso de violência contra idoso? Você já ouviu algum caso ou presenciou algum caso de abandono de idoso? Né? Então, será que a nossa sociedade, o nosso Brasil, está preparado para conviver com esses idosos, com essas pessoas idosas? Eu creio que não.
Então, creio que a gente tem algumas questões a serem tratadas exatamente no que diz respeito aos idosos. E é exatamente esse tema da redação. Então, com esse texto, com esses gráficos, com esse conhecimento cultural que a gente, que se não tinha, né, nós passamos a ter agora, né, com esse apanhado de conhecimento que a gente anotou lá no nosso rascunho da redação, nós podemos já partir para a nossa redação, né? Então, proposta da nossa redação: questão dos idosos no Brasil contemporâneo. Nós vimos que tem algumas questões a serem resolvidas nesse tema aí, né? Então, introdução. Professor, eu gosto de fazer a introdução sempre com alusão histórica. Beleza, ótimo. Alusão histórica, então a gente vai voltar um pouco no tempo. Como é que era a situação dos idosos antigamente? Professor, na antiguidade, né, os idosos eram valorizados, as pessoas velhas eram valorizadas, né? Eles eram tratados como sábios, né? A velhice representava experiência, representava aprendizado de vida, né? A cultura oriental, ela trata muito bem disso daí, né? A velhice e a sabedoria, né? Mas lembrando que isso depende das culturas. Tinha cultura, por exemplo, os atenienses, né, lá na época de Aristóteles, eles não gostavam de pessoas idosas não, né? Porque a velhice era vista como um declínio, né? Eles valorizavam mais o vigor, a beleza, né, a força, a juventude, né, eram super valorizadas. Então as pessoas velhas, nesse tipo de cultura, velhice era um estágio de declínio. Então você pode ir pelo lado, tem essa ambiguidade, né? Aí você pode ir pelo lado de sabedoria e velhice, né? As pessoas mais velhas eram mais sábias, elas tinham um status, né, de experiência. Ou também você pode ir pelo lado de algumas culturas, né, valorizar mais a juventude, principalmente algumas culturas mais voltadas para o combate, voltadas para a guerra, né, que eles valorizavam mais as pessoas jovens e os velhos eram meio deixados de lado, né? Então a gente pode trabalhar, na sua introdução você pode ir para um lado, pode ir também para o outro. Vai depender da sua argumentação, da sua tese, o que você tem em mente para fazer a sua introdução, né? A gente também pode citar que com a Revolução Industrial, a gente falou de Revolução Industrial nos 2 vídeos anteriores, né? A Revolução Industrial tem alguma coisa a ver nesse tema? Claro, com a Revolução Industrial há meio que uma inversão de valores. Como assim? Porque a sociedade, né, passa a julgar o homem pela capacidade que ele tem de produzir, né? Então as pessoas velhas, né, elas ficam mais excluídas. Se você quiser sua tese por exatamente a questão do mercado de trabalho, uma introdução voltada para a Revolução Industrial fica muito bom, né? Na Revolução Industrial ocorre essa inversão de valores. Em vez de valorizar, em vez da sabedoria ser valorizada, passa a ser valorizado o quê? A capacidade de produção, que é muito mais próxima das pessoas jovens do que das pessoas velhas, do que das pessoas idosas. Então o idoso começa a ficar à margem da sociedade, começa a ficar marginalizado, né? Ele começa a ser excluído. Então isso daí também é um outro mote para você fazer essa introdução. Vai depender da sua tese. Daqui a pouco a gente passa para a tese, tá? Mais alguns alusão histórica, ok, né? Tá aí, ó, a nossa imagenzinha. A gente pode ir para o lado cultural, o lado de valorizar as pessoas mais idosas por experiência, né? Mas também a gente pode ir pelo outro lado, que é exatamente lá que eu falei, das culturas mais bélicas, tá? Uma outra introdução que a gente sempre gosta de comentar é sobre filmes, né? E aí o filme do começo, o trailer, né, que a gente passou no começo do nosso vídeo, que chama-se Um Senhor Estagiário, tem disponível na Netflix, tá? É legalzinho esse filme, é um filme para você descontrair. Ele é um filme de 2015 e esse senhor o Robert De Niro, ele tem 70 anos no filme e ele consegue uma vaga de estagiário exatamente numa empresa nova, né? Tem alguns meses de vida essa empresa, e essa empresa é fundada e dirigida pela personagem da Anne Hathaway, né? E aí durante todo o filme
tem exatamente várias questões dos idosos no mercado de trabalho, por exemplo. Tem a relação dos idosos com as pessoas mais jovens. Ele também aborda a parte, não cai aqui na nossa redação, mas ele aborda as pessoas jovens em liderança, né, no comando de empresas. Né? Mas é interessante a gente ver exatamente um senhor de 70 anos inserido no mercado de trabalho, como estagiário. Então é interessante para a gente ver esse filme, né? E a gente tirar algumas coisas que a gente possa colocar na nossa introdução. Um outro filme também bastante conhecido é O Curioso Caso de Benjamin Button. É um filme de 2008 e o personagem do Brad Pitt, o Benjamin Button, ele é um homem que nasce idoso e vai ficando jovem com o passar dos anos, ao contrário da gente. A gente nasce bebê, criança, jovem, adulto, vai envelhecendo. Já o Benjamin Button não, é o contrário. Ele já nasce velho, já nasce idoso e vai ficando jovem com a passagem dos anos. Então é interessante a gente também poder abordar esse tipo de filme, né, na nossa introdução. Ah, professor, esses filmes eu nunca assisti, nunca vi. Né? Eu gosto mais de filmes mais recentes, mais da cultura pop. Né? Eu gosto mais de Harry Potter. Pronto, Harry Potter você pode colocar. Harry Potter a gente pode colocar como? Exatamente naquela parte que a gente falou, né? Das pessoas velhas, pessoas idosas, mas com experiência. Os professores de Hogwarts, né? São pessoas com mais idade e eles têm essa experiência. Eles são... Eles passam essa admiração para os bruxos mais novos exatamente por conta da acumulação de experiência, da acumulação de sabedoria. Né? Será que essas pessoas mais velhas são respeitadas na nossa contemporaneidade? Né? E aí fica exatamente essa questão para você colocar na sua introdução. Né? Diz que na saga Harry Potter, que começou em 1998, né? Tinham respeito, tinha admiração aos bruxos mais velhos. Né? Eles possuíam esse respeito por conta da acumulação de experiência, por conta da acumulação de sabedoria, mas isso, no entanto, né, isso não é perceptível na realidade dos dias atuais, na realidade contemporânea do Brasil, uma vez que os idosos se encontram-se negligenciados, né, e por aí vai. Né? Uma outra fonte pop, podemos dizer assim, são os Simpsons. Né? E aí na imagenzinha o vovô Simpson. Como é que o vovô Simpson era tratado pela família? Muitas vezes ele era muito deixado de lado, a família ignorava o vovô Simpson. Né? O vovô Simpson vivia em um asilo, às vezes não recebia nem visitas. Né? Então se a sua tese foi exatamente aquela parte do abandono dos idosos, né? O seriado dos Simpsons pode ser uma boa introdução para você fazer na sua redação. Né? O seriado dos Simpsons mostra diversas vezes o Homer, a família ignorando o personagem vovô Simpson, seja evitando conversar, seja deixando em casa, né? Seja abandonando ele no asilo. Dessa forma, o seriado é verossímil à realidade. Né? Então percebe que a gente vai pegar alguma introdução, né? Vai pegar algum fato, alguma alusão histórica, algum filme, algum seriado, alguma referência, né? Para a gente começar a falar exatamente do tema proposto. E nessa questão dos idosos no Brasil, a gente não pode deixar também de citar a lei. Existe o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741/03. Sempre que você vê um número de lei, esse número de lei se constitui do número da lei que foi proposta, né? E isso que vem depois da barra é exatamente o ano que a lei passou a vigorar, que passou a valer. Certo? Então, esse Estatuto do Idoso passou a valer quando? Em 2003. Tá? Ah, professor, preciso decorar o Estatuto do Idoso? Não. A gente precisa saber o quê? Que nesse Estatuto do Idoso, nessa lei, né, existem vários direitos e garantias dadas às pessoas idosas. Tá? Como, por exemplo, é proibida a discriminação por idade no trabalho. E isso acontece hoje em dia. Né? Concurso público, a idade passa a ser um critério de desempate, né, sendo favorecida a pessoa mais velha, exatamente para tentar inserir as pessoas mais velhas no mercado de trabalho, por exemplo. Tá?
Então são alguns direitos, algumas garantias que tem no Estatuto do Idoso. Existem leis para assegurar esses direitos, para assegurar essas garantias. Né? Mas você não precisa decorar. Pode dizer, por exemplo, de acordo com o Estatuto do Idoso de 2003, as pessoas idosas têm direito a um atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde. Né? Um atendimento preferencial no Sistema de Saúde, no Sistema Único de Saúde. Infelizmente, esse direito não tem sido tão bem assegurado no país, né? Pois a questão dos idosos no Brasil apresenta diversas falhas, então tudo vai depender da sua tese. E o que é a tese? É exatamente esse caminho que você vai seguir, é o que você vai expor, é o que você vai defender na sua redação com bons argumentos. Né? E a gente levantou várias questões, inclusive no começo do nosso vídeo. Né? Questão de saúde é uma questão a ser trabalhada. A mobilidade urbana, a gente já citou. O mercado de trabalho é uma questão. Né? Tecnologias do dia a dia. Hoje nós temos muita tecnologia na nossa sociedade. Será que as pessoas idosas elas conseguem acompanhar esse desenvolvimento tecnológico? Será que elas sabem mexer com essa tecnologia? Como é que é essa relação idosos-tecnologia? Você pode ir por esse lado. A ausência de políticas públicas, nós já falamos, né? Como, por exemplo, educação, como, por exemplo, lazer. Né? Será que os idosos eles têm acesso à educação? Fica uma pergunta aí para você responder, se você quiser ir por esse lado. Né? Questão da violência dos idosos, a questão do abandono dos idosos. Então, são várias questões que você pode ver, que você pode trabalhar na sua redação. Então, você... vou falar de tudo? Não, não vai falar de tudo. Escolhe pelo menos 2 dessas questões, tá? Para você trabalhar. São geralmente as questões que você tem bons argumentos para defender, bons argumentos para expor. São questões que você consegue trabalhar. Por exemplo, eu posso, já que eu trabalhei na redação passada com mobilidade urbana, eu posso abordar mobilidade urbana e mercado de trabalho. Certo? Então, no meu primeiro parágrafo, eu vou falar sobre mobilidade urbana. No segundo parágrafo, eu vou trabalhar sobre mercado de trabalho. Né? Então, eu poderia começar a minha redação com alguma introdução de alusão histórica, de filmes, de seriado, do Harry Potter, né, dos Simpsons, tá? E aí depois eu entraria mesmo na proposta de redação. Né? Por exemplo, a gente citou o Harry Potter. Né? Na saga inglesa Harry Potter, em 1998, a saga mostrou o respeito, a admiração que os bruxos mais velhos possuíam por conta da experiência, por conta da sabedoria. No entanto, isso não é perceptível na realidade contemporânea do Brasil, uma vez que esse grupo encontra-se negligenciado, tanto por parte do poder público, como por parte da sociedade. Né? E aí, nesses 2, poder público e sociedade, eu iria abordar no primeiro parágrafo poder público na questão da mobilidade urbana e no segundo, na sociedade, na questão do mercado de trabalho. Né? Então, nosso desenvolvimento ficaria exatamente nesses 2, da mobilidade urbana e do mercado de trabalho. Nós vamos aprofundar essas questões no desenvolvimento. Se meu primeiro parágrafo é sobre mobilidade urbana, eu vou me aprofundar na questão da mobilidade urbana. Né? Então, eu começaria meu parágrafo, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo da redação, em primeiro plano, em primeiro lugar, deve-se destacar primeiramente, nesse contexto, a princípio, certo? São conectivos que vão fazer com que a minha redação fique coesa, não fique coisas soltas. Né? Esses conectivos são importantes exatamente para dar essa ideia de coesão. Né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, deve-se destacar primeiramente, já que eu vou falar sobre a mobilidade urbana, eu posso começar a falar com deve-se destacar primeiramente a falta de valorização de políticas voltadas para a mobilidade urbana dos idosos. E aí, através de argumentos, através de dados, através de citações, eu defendo esse meu ponto de vista da mobilidade urbana, a falta de valorização das políticas públicas da mobilidade urbana voltado para os idosos.
eu falo como é que estão as calçadas, quais são as dificuldades de mobilidade urbana, os transportes coletivos, por exemplo, né? Será que eles atendem perfeitamente às necessidades dos idosos? Então, nesse meu parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar somente sobre a mobilidade urbana dos idosos, né? A falta de valorização das políticas de mobilidade urbana voltada para os idosos, né? Quais são os problemas que eles enfrentam? Quais são as questões que eles enfrentam nesse quesito? Tá? E aí, meu segundo parágrafo era sobre o que eu ia falar? Mercado de trabalho, né? E aí, no meu segundo parágrafo, também tem que ter um conectivo, né, para a gente fazer essa coesão, para a gente não ter um bloco solto, um parágrafo solto. Alguns conectivos para um segundo parágrafo. Ademais, além disso, outro sim, somado a isso, em segundo lugar. Tá? Então, sempre tenho esses conectivos em mente para que você possa fazer o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Vamos usar um além disso, que é muito comum a gente usar, né? Além disso, o caráter excludente da sociedade em geral, com a população mais velha, é outro fator problemático, principalmente no mercado de trabalho. E aí eu vou falar, né, através de argumentos, através de citações, através de dados, como é que esse idoso, como é que é a questão do idoso no mercado de trabalho, voltado para o mercado de trabalho. Posso citar o filme, se eu não citei na introdução, eu posso citar aqui no meu parágrafo de desenvolvimento, exatamente esse filme Um Senhor Estagiário, por exemplo. Tá? Eu posso citar alguma frase filosófica que tenha, né, importante ter, não é só citar frase filosófica não, tem que ter um contexto com que eu estou escrevendo. Tá? Então, meu segundo parágrafo seria esse mercado excludente, né, mercado de trabalho excludente. Tá bom? E aí a gente vai para o nosso último parágrafo, o parágrafo da conclusão. Lembrando que sempre, no parágrafo de conclusão, nós temos que ter a nossa proposta de intervenção. E aí os 4 itens da proposta de intervenção é sempre importante, vocês sempre vão ver eu bater nessa tecla, porque a proposta de intervenção vale os 200 pontos, é a competência 5, tá? Elaborar uma proposta de intervenção, então ela vale os 200 pontos. Então, se você faz uma proposta de intervenção que tem esses 5 pontos que eu vou falar agora, né, você já tem 200 pontos garantidos, certo? Então, por isso que é muito importante, eu sempre nas minhas aulas, eu vou na parte de conclusão, vou citar esses 5 itens, que é a ação, o que deve ser feito nessa proposta de intervenção, né? A atividade que é praticada, será que é criar campanhas, será que é debater, será que é educar, será que é reunir-se, né? Por aí vai. Então, é a ação. Tá? O que deve ser feito? Qual é a proposta que deve ser feita? Por quem que vai ser feita essa proposta? Qual é o agente? Né? Quem que vai protagonizar essa medida proposta? E aí tem a palavrinha GOMIFES. Será que o governo pode fazer alguma coisa? Será que a mídia pode fazer alguma coisa? Será que a escola pode fazer alguma coisa? Tá? Como é que vai ser feita essa ação? É o modo. Como é que vai ser feita essa ação? Quais são os recursos utilizados para a praticar a ação? É através de debates? É por meio de leis de incentivo? É por meio de campanhas? Olha aí. Por meio de, através de, por intermédio de. São algumas palavrinhas para a gente se situar no modo, que é exatamente como vai ser praticado essa ação. E qual é o objetivo dessa ação? O que eu pretendo alcançar? Qual é a finalidade dessa ação? Para que vai servir essa finalização? A fim de quê? Né? Com o intuito de quê? O que eu espero dessa ação? É exatamente a finalidade. E aí eu escolho alguns desses 4 itens para fazer um detalhamento, para falar um pouco mais sobre alguns desses itens. Né? É uma especificação da ação, uma especificação do modo, como vai ser feito. Né? E geralmente cai esse detalhamento, geralmente a gente faz ou no modo ou na ação, mas a gente pode detalhar, por exemplo, a finalidade. Né? Posso escrever um pouco mais sobre o que eu pretendo alcançar com essa minha proposta de intervenção, tá bom? Então não esquece esses 5, quem deve fazer, o que deve fazer, como fazer e o que eu pretendo alcançar com esse objetivo. Ah, professor, só falou 4, pois é, o 5º é o detalhamento, eu vou escolher um desses 4 para detalhar, para falar um pouco mais, certo? Então, fazendo o nosso resumão geral aqui da redação do estilo Enem,
Na introdução, no parágrafo de introdução, nós temos o tema, temos a tese. A tema, o tema, né? Alusão histórica, citar filmes, citar séries, citar desenhos animados, né? Citar leis, Estatuto do Idoso. Depois disso daí, eu entro com a tese, que é o caminho que eu vou seguir, né? O que eu vou abordar durante a minha redação. Nesse nosso exemplo aqui, nós abordamos duas questões: a mobilidade urbana e o mercado de trabalho. Então, esses dois caminhos eu vou desenvolver no meu parágrafo de desenvolvimento. Eu vou dizer através de argumentos, através de citações, através de dados, por que isso se torna um problema, como é que é enfrentado esse problema, como é que esse problema é uma questão a ser superada. Então, meus dois parágrafos de desenvolvimento, primeiro parágrafo, eu falei, no caso aqui do nosso exemplo, eu falei sobre a mobilidade urbana, a questão da mobilidade urbana, por que ela é um problema enfrentado pelos idosos. E no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu falei sobre o mercado de trabalho, a questão do mercado de trabalho para os idosos, quais são os problemas que os idosos enfrentam nesse mercado de trabalho. E aí a minha conclusão, eu tenho que citar a proposta de intervenção. Quem deve fazer, como deve ser feito, o que deve ser feito e quais objetivos que eu pretendo alcançar com essas ações, detalhando pelo menos um desses 4 aí. E geralmente, para a gente fechar a nossa redação, eu sugiro que a gente retome o início da redação. Como assim? Eu vou retomar para esse tema aqui do começo. Se eu comecei a minha redação falando sobre Harry Potter, eu falei lá que a saga inglesa Harry Potter mostrou respeito, admiração aos bruxos mais velhos. Então, para eu concluir a minha redação, para eu fechar a minha redação, depois que eu fizer a proposta de intervenção, eu posso colocar, por exemplo, agindo dessa forma, espera-se que um dia nossos idosos tenham respeito e admiração similares ao que foi mostrado no mundo fictício de Harry Potter. Tá? Então eu volto exatamente para o meu começo. E aí eu tenho uma redação bem estruturada. Eu começo de um jeito e termino desse mesmo jeito. Além dos conectivos, essa conclusão, sempre tentando retomar o início, é interessante para a gente mostrar que é uma redação coesa, que ela está bem redondinha, que ela está bem estruturada. Certo? Beleza? E por que é importante a gente fazer essas propostas de intervenção um tema mais amplo? Ou seja, você vai praticar com a questão dos idosos no Brasil contemporâneo. Sabe por quê? Questão ampla. A gente viu que tem várias questões a serem tratadas. Questão da saúde, questão da educação, questão da mobilidade urbana, a questão do mercado de trabalho. Por que é interessante na nossa prática, praticando redação, por que é interessante esses temas mais amplos? Vamos supor aqui, em 2019, o tema da redação, ou a proposta de redação foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Era uma coisa bem restrita, democratização do acesso ao cinema. Mas, por exemplo, se você praticou alguma redação, alguma proposta de redação, onde falava de democratização do acesso à cultura no Brasil, cultura é bem mais ampla. Então você poderia falar sobre cinema, poderia falar sobre teatro, poderia falar sobre alguns eventos culturais que acontecem. Tá? Então você teria mais argumentos para trabalhar isso. Se caiu em cinema, se caiu o tema, a proposta falando sobre cinema, se você fez alguma coisa relacionada à cultura, provavelmente você passou em algum momento pelo cinema. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, também bastante específico, formação educacional e surdos. Mas se você praticou alguma redação falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência, em algum momento você leu ou você passou a vista na relação da educação de pessoas com deficiência física, pode nem ter sido de surdo, mas educação de pessoas com deficiência, mobilidade nas pessoas com deficiência, por exemplo, pessoas sem a visão, pessoas com dificuldade de locomoção, ou também passou por alguma inclusão das pessoas de deficiências dos surdos.
Então você passou por um momento sobre esse tema mais específico. Por isso que é interessante a gente fazer uma redação, praticar a redação com temas mais abrangentes. Porque, por exemplo, na redação pode não ser a questão dos idosos no Brasil contemporâneo. Pode ser a inclusão digital do idoso no Brasil contemporâneo. Mas se eu pratiquei a questão dos idosos, nessas questões, eu pelo menos passei sobre a inclusão digital, eu tenho alguma ideia do que eu posso argumentar na minha redação. Eu tenho algum caminho para seguir, tem uma luz lá no finalzinho, né, para onde eu devo caminhar. Pode ser, por exemplo, a proposta de redação, né, a questão da violência contra a pessoa idosa no Brasil contemporâneo. Né? E aí é mais específico, a gente vai ter que falar sobre a violência contra a pessoa idosa. Mas se em algum momento nesse meu exercício, né, nessa minha prática de redação, questão dos idosos no Brasil contemporâneo, né, eu passei por algum momento a violência. Viu que a gente citou pelo menos a violência. Né? Se for educação na terceira idade, né, questão da educação na terceira idade no Brasil contemporâneo, certo? Então, vou voltar aqui. Então eu tenho, né, fazendo essas práticas, né, praticando redação, eu tenho noção do que pode ser discutido em uma proposta de redação. Pode não ser um tema amplo, como a gente viu em 2017 e 2019, não era um tema amplo, sempre vai ser um tema mais específico, tá? Mas se em algum momento eu falei sobre a cultura, né, pratiquei sobre a cultura, se em algum momento eu pratiquei sobre a inclusão de pessoas com deficiência, né, eu já teria algum argumento para basear a minha redação. Mesma coisa aqui, questão dos idosos no Brasil, a gente viu várias questões. Na proposta de redação pode ser mais específico, pode ser a inclusão digital do idoso, pode ser a violência contra a pessoa idosa, né? Educação na terceira idade. Então, se eu praticar esses temas, né, eu vou ter um repertório cultural melhor se aparecer um tema mais específico. Tá ok? E depois daí, essa foi a nossa aula de atualidades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários quais os temas que vocês querem ver nas próximas aulas de atualidades, né? Eu vou tentar ficar mantendo o canal uma vez por semana, pelo menos toda quarta-feira. Não somente aula de atualidades, como nós também temos aula de matemática aqui também no canal. Tá bom? Deixa seu like, deixa aí nos comentários proposta para novos temas. Né? Então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.